Bom dia, nono ano. Estamos aqui no dia 29 de setembro de 2020, hoje, terça-feira. Vamos para mais uma aula da nossa língua portuguesa. Como vocês sabem, estamos no capítulo 6, estudando as regências de alguns verbos. Vamos fazer a correção de um exercício. Mas antes da gente iniciar esse exercício, vamos dar uma revisada aí na regência de alguns verbos. Então, eu quero que você abra seu livro aí, seu livro chamado Grosso, página. Vamos para as páginas 244 até a 247. Vamos fazer uma revisão desse assunto. Regência verbal. Então, vamos lá. Abram aí o seu livro, abram aí o livro na página 244. Na página 241 e 240, nós já vimos os complementos, os sentidos do verbo, vimos o conceito de regência, tá? E agora vamos ver a regência de alguns. Vamos revisar porque alguns verbos, porque a nossa língua, ela não tem essa regência em todos os verbos. Nós não podemos contar quantos verbos nós temos na nossa língua. Então, são incontáveis. Essa regência são de alguns verbos. Eu acredito que uns 20 verbos por aí, depende da gramática. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 verbos. Existem alguns gramáticos que trazem mais alguns, uns 20 por aí. Ok? Lembrando que para você dominar esse assunto, você precisa ver se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e ver o sentido, o significado desse verbo na sua, no seu contexto. Se você fizer essas duas coisas, então você vai com certeza aí conseguir resolver essa problemática de regência. Lembrando que a regência, mais uma vez, ela é feita exclusivamente para a linguagem formal de cada situação. Jamais ela vai ser usada na linguagem informal, ok? Então, exemplo, assistir. Assistir é assistir e ver. Assistir um filme, assistir a um teatro e assim por diante. Não há essa transitividade na linguagem informal, e sim na formal. Então, vamos aí dar uma olhada o sentido do verbo abraçar, sentido de envolver com os braços, no caso ele é transitivo indireto, tá? Então, quando for pronominal, você vai usar as preposições a, com, contra e em. Ela abraçou-se com os colegas, eles se abraçaram ao professor. Quando você já tem um certo domínio de escrita e de leitura, então não é necessário que você vá olhar o sentido do verbo abraçar, vá perguntar se ele é transitivo direto ou indireto, se ele é intransitivo. Não, você não vai perguntar isso. Você já simplesmente vai colocar pronominalmente, vai colocar o se, abraçou-se, ela abraçou-se com os colegas, simples assim. Então, não tem como você errar. Mas, pela gramática, aí você diz para que se estuda? Para você conhecer, tá? Mas não levar assim ao pé da letra para poder saber se é transitivo direto, especialmente se você tiver dificuldade em transitividade. Depois temos aí, ele é transitivo direto quando é no sentido de adotar, seguir alguma coisa, seguir uma regra.
Então, abraçamos os nossos amigos, ela abraçou o namorado. Então, abraçou quem? Os nossos amigos, ela abraçou o namorado. Tá? Transitivo direto, no sentido de abraçar, no sentido abracei o sonho, ó, seguir o sonho. Abracei o sonho de ser mãe, abraçamos os objetivos da escola. Ele também é transitivo direto, ok? Então, ele só é transitivo indireto no sentido de envolver com os braços. Agradar, contentar, acariciar e fazer carinhos. Então, gosto de agradar minha namorada. Os pais sempre agradavam os filhos. Então, ele é transitivo direto. Causa agrado ou prazer, se agradável, parecer bem. E, gente, transitivo direto. Intransitivo, a prova não agradou. Ponto. Então, esse verbo aí, agradar, ele, nessa regência, ele é intransitivo. Há muito tempo esse time não agrada. Então, você percebe que não há necessidade de um complemento aí. Se eu quiser colocar um complemento, eu coloco mais o verbo não pede, porque ele é aí intransitivo. Depois temos aspirar, sentido atrair o ar aos pulmões, cheirar, sorver. Então, transitivo direto, transitivo indireto com a preposição a. Então, todos gostam de aspirar a um bom perfume. Cuidado para não aspirar a fumaça, tá? Então, atrair o ar aos pulmões. Transitivo indireto, ela aspira a um futuro melhor. Eu aspirava a ser promovido. Quando eu desejo alguma coisa, as minhas aspirações de desejo, tá? De almejar. Depois temos aí a assistir, no sentido de presenciar, de ver, assistir a um bom filme, ela assistiu ao jogo. Então, temos aí transitivo indireto. Assistiu a quem, tá? Então, temos aí a, esse a aí, antes desse um, é uma preposição, e ele assistiu ao, esse ao também é uma preposição. Então, aí, ele é usado normalmente como transitivo direto, assistir o jogo. Mas ainda aí, assim, é condenado por muitos gramáticos. Depois temos o sentido de ajudar, prestar ajuda. Então, como é que vai ficar? Transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. A enfermeira assistiu os pacientes, isto é, cuidou dos pacientes. O professor assistiu os alunos na recuperação. Ajudou, prestou ajuda, prestou auxílio. Depois temos chegar, atingir o lugar visado, intransitivo ou transitivo indireto. Então, mamãe chegou, chegamos ao supermercado e cheguei ao Rio de Janeiro no sábado. Então, você já sabe que o verbo intransitivo, ele não pede o complemento. Você coloca se quiser, ele mesmo se completa. Nesse caso aí, mamãe chegou. Esquecer e lembrar. Vamos ver aí qual é o sentido. Quando se fala de regência, é sentido na oração. Sentido na oração, significado. Então, você tem que ler e compreender bem o que está escrito, para depois você ver se o verbo é transitivo direto, qual a regência ele vai pedir. Sentido é deixar sair da memória, trazer a lembrança, evocar, recordar-se. Então, transitivo direto ou transitivo indireto, enquanto pronominal. Paulo se esqueceu de fechar a porta. Lembro tudo detalhadamente, lembro-me de tudo detalhadamente. Então, você escolhe. Ele é verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Tá? Quando, no caso, aí for pronominal. Esse pronominal, você já sabe que são os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, ye, yes,
e assim por diante. Obedecer e desobedecer. Temos aí sentido de submeter-se à vontade ou não. Cumprir ou descumprir, no caso de não executar. Transitivo indireto, preposição a ou intransitivo. Os alunos desobedeceram ao professor, ou então obedeça. Depois temos pagar e perdoar. Sentido, satisfazer dívida em cargo. Transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, com a preposição a. Nesse verbo aí, tem um largo caminho, né, a ser percorrido. Então, perdoaram o culpado. Perdoaram quem? O culpado. Então, verbo transitivo direto. Perdoaram ao culpado. A quem? Então, transitivo indireto. Então, transitivo direto e indireto, pague suas dívidas ao banco. Pague o que a quem? Então, esse verbo pagar, ele vai em todos os caminhos, vai em todas as situações. Depois temos aí o sentido preferir, dar preferência, gostar mais de. Transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Ó, também com a preposição a. Prefiro ficar em casa, prefiro verde a azul. Na linguagem informal, você fala prefiro verde do que azul. Mas na linguagem formal, não, está errado. Você vai dizer prefiro verde a azul. Ok, gente? Já tem aí, ó. Com esse sentido, a gramática normativa não admite que esse verbo venha acompanhado por expressões de reforço. Tá? Prefiro 1000 vezes verde a azul. Na linguagem coloquial, sim. Na verdade, na linguagem coloquial, a gente pode muita coisa, né? Na formal, não. Nem pelo conectivo do que. Eu prefiro verde do que azul, embora esses usos sejam comuns. Até na própria produção de texto, né? A gente sempre escuta. Prefiro praia, ele preferiu praia do que a piscina, mas está errado. Não é que esteja errado, a gente volta e fala que está inadequado, ok? Simpatizar e antipatizar. Lembrem-se que, esquecer e lembrar, eles possuem a mesma regra. Obedecer e desobedecer também possuem a mesma regra. Pagar e perdoar também possuem a mesma regra. E simpatizar e antipatizar também possuem a mesma regra. Então, sentido ter ou sentir simpatia ou antipatia. Transitivo indireto. Preposição com. Então, simpatizei com você. A garotada antipatizou com o rapaz à primeira vista. Então, tem simpatizar e antipatizar a preposição com. Visar. Temos aí sentido de por visto, dirigir a pontaria. Transitivo direto. Já avisei o cheque, já avisei o alvo e atirei. Sentido de visar. Depois temos o sentido de pretender, ter em vista. Transitivo direto ou transitivo indireto com a preposição a. Lembrando que esse a aí a gente estudou em crase, né, gente? Temos aí o artigo a e artigo preposição. Minha atitude visava outro interesse. Este trabalho visa a melhorar a qualidade da água. E aí, depois temos a regência nominal, okay? Que a gente também já estudou. Então, vamos aí, ó. Nordestinos são vítimas de preconceito. A gente já fez a leitura, né? E vamos agora para a correção dessa página 250. Já fizemos a revisão, agora vamos para a página 250. Vamos para a correção. Então, vamos ver aí.
podemos perceber que nesse texto há predomínio de narração, argumentação, da descrição, do relato e da argumentação. Então, se você esqueceu, então você vai dar uma olhada aí, ler novamente o texto, tá? Que é um texto bem interessante, que fala que os nordestinos são vítimas de preconceito. Então, lembrando que há um predomínio em cada texto, retirando os injuntivos, os poéticos e, no caso, injuntivos, no caso, manual de instrução e receitas, eles são bem objetivos, né? Mas um texto ele pode ter vários gêneros dentro dele, mas há a predominância de um. Então, quem predomina é aquele que nós qualificamos. Então, nessa forma aqui, número 1 é a letra T, porque possui argumentação, várias argumentações, digamos, defendendo, né, os nordestinos em relação ao preconceito. Vamos para o número 2. Nesse texto, o autor defende uma opinião muito importante para destruir o preconceito que vitima muitos nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele, a imigração dos nordestinos para as grandes cidades é a causa da criminalidade. Os nordestinos são pessoas violentas. A imigração gera violência, pois diminui a quantidade de empregos nas grandes cidades. O desemprego gerado pela imigração de nordestinos para São Paulo aumenta a criminalidade. A imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. Então, 2, a imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. Não é uma das causas. Então, 2, letra E. A terceira questão é respostas pessoais, tá? O 3, né? E vamos para o 3, letra A. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. Então, vamos observar a regência dos verbos utilizados e fazer as alterações necessárias. Então, letra A, relacionar. Relacionar e vincular. Letra B, vamos botar minúsculo aqui, né? Letra B. O certo é que a miséria estimula a violência. Primeiro parágrafo. Então, vamos para os sinônimos. Agrava, incentiva e induz. Muito bom a gente aprender novas palavras, né, gente? Vamos botar maiúsculo, né? Porque para ficar tudo certinho. Agrava, incentiva e induz. Essas palavras muito boas para que vocês produzam textos. Letra C. Não são poucos os que vêm, aí vem está sem o acento, de acordo com o novo acordo ortográfico. Os migrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Então, vem, vamos botar aí, vem, encaram,
consideram aí, ponto e vírgula, prosperar e trabalhar, crescer, enriquecer, também ponto e vírgula, geram, aí, tracinho, provocam e acarretam. Acarretam. Pronto, deixa eu pegar aqui uma caneta, para a gente já anotar aqui essa tarefa. Para casa, eu vou colocar de novo 252, 253. Já podem colocar aí, tá? Casa. Livro grosso, páginas. 252. Se você já fez, ok, melhor ainda, né? 253. E vamos fazer aí puro preconceito. Vamos para cá agora, né? Vamos completar aí as lacunas. 253, tá? O editorial, você vai fazer uma parte, vamos fazer outra agora. O editorial a seguir traz informações muito importantes relacionadas ao tema desse capítulo. Agora, sua tarefa será lê-lo, procurando preencher as lacunas com as preposições mais adequadas. Mas atenção, algumas não precisam ser preenchidas. Algumas não precisam. Tá? Então, vamos lendo. Eu vou colocar aí uma abaixo da outra. Tá, gente? Essa aí é a questão número 6. Eu vou lendo e vou colocando aí as preposições. É razoável que as pessoas tenham medo de assalto ou assaltos. Eles se tornaram rotina nos centros urbanos e, por vezes, têm consequências fatais. Faz todo sentido, portanto, acautelar-se, evitar, aí não tem nada, tá? Então, vou botar um tracinho aqui. Evitar algumas regiões em certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. E quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se falar com outra preposição, se falar com sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Pesquisa feita em São Paulo, contudo, mostra que essas pessoas não têm base na realidade. Não passa de preconceito na acepção literal do termo. Dados obtidos de 2.901 processos de crimes contra o patrimônio, roubo e furto entre 1991 e 1999 revelam que o ladrão típico de São Paulo é branco, 57% dos crimes, e paulista, 62%. Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por, olha aí, ó, uma boa revisão das preposições, né? De, contra, em, na, contra e por. Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por apenas 12% das ocorrências. Baianos e pernambucanos juntos por 14%. O estudo é estatisticamente significativo. Os 2.901 processos correspondem a
esse A aí não tem acento, no caso grave, correspondem a 5% do total do período. É claro que algum racista empedernido, que demonstra insensibilidade, insensível, empedernido, poderia levantar objeções metodológicas contra o estudo. Mas, por mais frágil que fosse a pesquisa, ela já servia para mostrar, não tem nada aí, ó, para mostrar que o vínculo entre mulatos, negros, nordestinos e assaltantes não passa de manifestação de racismo, do qual, aliás, o brasileiro gosta de declarar-se isento. Eu sempre falo que vocês não, é bom que vocês não repitam as preposições. Aqui nós temos 3. Por quê? Porque não há outro caminho. Se não tem como você não colocar, se o único jeito for você repetir, vai ter que repetir. Mas o que eu falo é que, às vezes, as pessoas repetem porque falta, né, digamos assim, o vocabulário está pobre. Então, repete de, do, das. Mas, nesse caso aqui, não. Tá? Há exceções também. Vamos para o último parágrafo. A democracia racial brasileira é, antes e acima de tudo, um mito. Como qualquer outro povo do planeta, o brasileiro muitas vezes se revela... não tem nada aqui. Racista e preconceituoso. Tem, é claro, a vantagem de deixa eu ver onde é que eu estou. A vantagem de não se engalfinhar em explosões violentas de ódio e intolerância. Essa vantagem, contudo, tem o efeito indesejável de esconder o preconceito, varrendo-o para debaixo do tapete da cordialidade, como já observou Albert Einstein. Abre aspas. Época triste é a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. É um editorial e muito interessante, né? Então, terminamos aí a página 253. Vamos aí só falar um pouquinho sobre esse gênero textual, página 254. Lembrando que a tarefa é 252 e 253. Essa daí vai ficar para a próxima aula, tá? O editorial é um gênero textual que traz opiniões a respeito do tema abordado. Então, é um texto totalmente argumentativo. Por esse motivo, é um texto argumentativo, que eu acabei de falar. Normalmente, esses textos se estruturam em 3 partes básicas. Quais são as 3 partes básicas? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A maioria dos textos argumentativos tem essa estrutura aí. Você vai iniciar, desenvolver e você vai concluir. Iniciar, caso depois desenvolver, que é o meio, e dar o final, que é a conclusão. Então, a introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto. Aqui o autor apresenta brevemente o tema do texto e esboça um direcionamento para as suas opiniões. No primeiro parágrafo, você já sabe mais ou menos se ele é contra ou ele é a favor. Isso não é regra, tá, gente? Pode ser que você só saiba no editorial, só no final, a tese que ele está defendendo. Mas, geralmente, já tem aí uma pincelada, primeiro, do que ele vai falar. Já tem o tema abordado, né? Aqui, ó, já no 253, ele já fala aí de assalto e já vai falando da sua, desenvolvendo, começando a desenvolver a sua ideia. O desenvolvimento são os parágrafos que o autor, do fato, desenvolve seus argumentos. Para isso, é muito importante utilizar informações úteis para a discussão, pois elas conferem
mais força aos argumentos. Então, o desenvolvimento, digamos, o desenvolvimento são constituídos de pilares. São os pilares que vão sustentar a introdução e a sua conclusão. Por fim, a conclusão, que é a definição de tudo que você falou, corresponde ao último parágrafo do texto, onde o autor deve concluir o seu posicionamento a respeito do tema. E eu sempre falo que a parte mais difícil é a conclusão, porque você não pode colocar uma ideia nova, você apenas vai amarrar o seu texto, é como se você fosse reforçar, dar ênfase ao que você falou na introdução e no desenvolvimento. Então, para isso, é necessário que você tenha uma certa prática. Então, gente, terminamos aí a nossa aula e até a próxima.